Olá, pessoal. Meu nome é Cinilo Costa Júnior. Eu sou coordenador de projetos da área de clínica das agropecuárias do Imaflora. Eu estou aqui hoje para contar um pouco sobre um estudo que o Imaflora fez, que diz respeito à produção de commodities agropecuárias e como elas cumprirão as metas climáticas do Brasil, com foco nos biomas Amazônia e Cerrado. Então, o Brasil ele é um dos principais produtores de carne bovina e soja do mundo. A grande parte dessas produções aqui no país são provenientes dos biomas Amazônia e Cerrado, e elas têm uma projeção de aumento de produção significativa nas próximas décadas, de cerca de 20% a 30%, e isso pode ter uma consequência, um impacto no cumprimento da NDC brasileira, frente ao Acordo de Paris. E de acordo com, analisando o uso da terra nessas regiões, nós temos que, para cumprir essa demanda de produção, existem basicamente dois caminhos a serem tomados, né? Um é o da extensificação, certo? Através da abertura de novas áreas por meio da conversão da vegetação natural, por meios legais, então a expansão da área pelo desmatamento legal da região, tá? desses biomas. E uma outra opção seria a intensificação da pecuária, que é subutilizada, as pastagens são subutilizadas nessas regiões, e de modo que elas liberem áreas aptas para a produção de soja. Tá? Então, nós analisamos qual que é o impacto nas emissões de gases de efeito estufa, utilizando esses dois caminhos. Extensificação das áreas de produção e intensificação das áreas de produção. Os nossos resultados, eles mostram que tanto a extensificação quanto a intensificação não alteram significativamente as emissões pela produção dessas commodities em si. Mas o cenário de extensificação demanda uma abertura de aproximadamente 20 milhões de hectares a mais do que existe lá hoje. E desses 20 milhões, 11 milhões de hectares seriam para a abertura de novas áreas de pasto e aproximadamente 10 milhões para a área de soja. Então, abrindo esses 20 milhões, nós cumpriríamos a demanda de produção para 2030, nesse caso. Por outro lado, a conversão da vegetação nativa, esses 20 milhões, emitiria aproximadamente 2,7 gigatoneladas de CO2 equivalente, tá? Através da remoção da vegetação nativa, tá? E isso adicionaria um fardo muito grande para o cumprimento da NDC brasileira. E por quê? Porque essas emissões elas são maiores que a emissão total do país no ano de 2015. E, de acordo com a NDC, essas emissões deveriam ser compensadas. A nossa NDC diz que emissões por desmatamento ou supressão da vegetação nativa de forma legal deve ser compensado. Mas compensar uma emissão do tamanho da emissão nacional é uma coisa muito complicada e laborosa. Isso demandaria muitos recursos e esforços das instituições públicas e privadas, o que complicaria o cumprimento da NDC. Por outro lado, o cenário 2, que seria a intensificação das áreas de pasto, ele é um pouco mais ou menos custoso do ponto de vista de país, né? Onde a gente analisou que uma intensificação de aproximadamente 8,5% da lotação animal nessas áreas de pastagem seria o suficiente para liberar a área necessária para expandir a produção de soja. Então, em outras palavras, nós passaríamos de 1,04 animais por hectare para 1,15 animais por hectare. Essa transição de 1,04 para 1,15 animais por hectare seria capaz de liberar essas áreas de pastagem para a soja, expandir a soja, e ambas as produções seriam contempladas e nós ainda evitaríamos a emissão de 2,7 gigatoneladas, né? Então, essas emissões evitadas, elas poderiam, de alguma maneira, ser negociadas nas cadeias de produção, negociadas com os compradores internacionais,
de modo que fomentasse ou criasse um estímulo para que as áreas fossem diversificadas e evitasse desmatamentos desnecessários sem a gente estar utilizando de forma mais adequada as áreas já abertas. Então, de alguma forma, isso poderia ser trabalhado na cadeia, né? Mas para fomentar essa intensificação moderada das pastagens, que diz o cenário 2, a gente precisa, primeiro, aperfeiçoar as políticas públicas e privadas, né? De modo que elas contemplem e alinhem os quesitos ou os itens: intensificação, conservação da floresta e diversificação do uso da terra. Hoje, a maioria das políticas que nós temos aí, elas trabalham isso de forma separada. E só quando a gente tratar isso de forma conjunta é que nós vamos criar capacidade para poder trabalhar e incentivar o melhor uso da terra no país. Um outro item que é crucial e fundamental para que esse cenário 2 de intensificação seja implementado é um sistema de monitoramento das emissões. Hoje, nós não temos um sistema que monitore as emissões do setor agropecuário de forma organizada e temporalmente coordenada, certo? E isso criaria o quê? Um sistema de monitoramento criaria uma capacidade de dar transparência aos resultados, maior robustez e confiabilidade para serem trabalhados novamente nas negociações internacionais, nos mercados privados e tentar promover a agricultura brasileira como sendo uma agricultura que conserva e emite menos gases de efeito estufa. Bom, esses são os principais resultados do trabalho. Então, como conclusões, nós temos que, para atender a demanda climática e produtiva de carne e soja nas regiões Amazônia e Cerrado, para 2030, é possível através de 2 cenários: expansão legal da fronteira agrícola ou intensificação da área agropecuária. As condições: a extensificação demanda um aumento ou uma expansão de 20 milhões de hectares de forma legal. Por outro lado, deveria compensar 2,7 gigatoneladas de CO2 equivalente provenientes desse desmatamento legal. A condição para a intensificação cumprir a demanda produtiva e climática é que nós precisamos intensificar moderadamente a pastagem, ao redor de 8,5% a lotação animal dessas pastagens, que seria suficiente para liberar a área de soja sem que ocorresse um desmatamento para o cumprimento desse cenário. E aí ainda evita essa intensificação, evita a emissão de 2,7 gigatoneladas de CO2 equivalente. Mas para isso, para dar suporte a esse cenário de intensificação, políticas públicas e privadas devem incentivar a intensificação de pastagem e liberação de áreas aptas para a agricultura. Então, esses são os principais cenários. Agradeço a atenção de todos e para quem quiser saber mais detalhes sobre esses estudos, por favor, acesse o nosso site e baixe o relatório completo.